Seja bem-vindo, bem-vinda. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É o capítulo 13, a parte 2 aqui. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Sentimentos que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dissipa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única opção tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que poderíeis comprar ou que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhece as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente da esperança, porque faltos de pão os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam os corações maternos. Estou com fome, compreendei quão deliciosos são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade, praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos do futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhe fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, não vos queixais, ou ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias e a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos, toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros, não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos ao caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo da íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-eis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda a piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem.
Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas uma carta fechada, deixam-no no esquecimento. Esse código admirável, vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais. Esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei de vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas, sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajando é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos os zelos e as virtudes é que Deus permite. Nos manifestemos a vós outros, mas se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre a que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois fé não é mais do que a pura luminosidade do que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude dada por ela à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia à caridade? Não uso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes seja dada permissão continuar a minha tarefa. Vejo as minhas bondosas e queridas irmãs no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo. Com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham homens de bem, de boa e firme vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo, assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta e que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar alguns pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bons que valem por vós, não sereis abandonados, paciência. Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes via no semblante que seus corpos tiranos do espírito tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente à alimentação. Alhures vi meus amigos pobres velhos, sem trabalho e em consequência sem abrigo, presos de todos os sofrimentos de penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles que nunca mendigaram implorar a piedade dos
transuentes, com o coração túmido de compaixão. Eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspira bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço também, dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide colhei. Apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore de Deus, que carregará de vós de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada demais, nada temais. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita martirizada em Roma, Lyon, 1861. Várias maneiras há de fazer-se caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritos, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às suas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados desse mundo, mas recompensados de Deus, e aceitam sem queixumes as suas misérias. O que de vós depende, far-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes cada semana uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs que fazem. Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como eles batem em unissono os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reunirão e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, vós vos lamentares dizendo: Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis. Vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituirão obreiras dos pobres. Pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhe trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam muito. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos aos laboriosas obreiras boa clientela que lhes pagará à vista.
em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Carta, Leão, 1861. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhe perdoais e vos arvorais em juízos, muitas vezes severos, sem querer saber se ficareis satisfeitos, que do mesmo modo que procedem convosco. Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer, dissera Deus. Enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que, por ocasião de sua morte, sejam pesados. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxesse os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e neles ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este o meu, disse um. Agora entendi. Este é o meu, disse um. Reconheço, fui rico e dei muito. Este é o meu, disse o outro. Sempre fui pobre, Quase nada tinha para repartir, mas, surpresa, postos na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: Deste muito é certo, mas deste por ostentação. Deste muito é certo, mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os tempos do orgulho, e ao demais, dando de nada, te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o de serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação que te impusesse, não desse esmolas, entretanto praticasses a caridade. E o que vale muito mais, fizesse a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Fosse indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante, ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Leão, 1861. A mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas de trabalhos úteis aos seus semelhantes. Cumpre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhos para o desgraçado que te tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras mais quentes, auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer, se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, ou do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que é cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas, dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, o único tesouro que possuis. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás talvez algumas fitas de menos, darás, porém, calçado a um que anda descalço. E vós, mulheres, que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine ao socorrer dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem amados, trabalhar para eles é glorificá-lo, ceder-lhe a providência que diz: aos pássaros do céu dá a Deus o alimento. Mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupa e alimentos para que não os tenham. Fazei isto e abençoado será o vosso trabalho. Todos vós que podeis produzir, dai ao vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai ao vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas literados que só pela gente mundana sois lidos,
satisfazei-lhe aos prazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras aos socorros aos desgraçados pintores, escultores, artistas de todos os gêneros. Venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos, não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que Ele vos deu deveis àquele que carece do necessário, porquanto em seu lugar muito gostaríeis que o outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colheis pelo cêntuplo o que houverdes semeados em benefícios deste mundo. João Bordeaux, 1861. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus, a deixar que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derrameis nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegai a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor, amor é devotamento, devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa a abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude da excelência que em toda a sua vida praticou o divino Messias a ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ele tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado é fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma em humildade. A beneficência e o amor do próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impede a lhes estender a mão para socorrê-los, e vos arranca lágrimas na simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque os espetáculos de suas misérias lhe perturbaria por instantes a existência alacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento do que se arreceia o egoísmo. Sem dúvida, ao contrário da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bordeaux, 1861. Órfãos, os órfãos. Meus irmãos, amais os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais.
Que divina caridade amparar um pobre criaturinha abandonada e evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus que estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade, não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não essa esmola que queima a mão e que cai, pois frequentemente meio amargos são os vossos óculos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios. Ou de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso, evitai esse ar de proteção que equivale a resolver a lâmina do coração que se sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhas por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Benefícios pagos com a ingratidão. Opa, será que eu não tô perdendo? Ah, tá terminando o capítulo aqui. Benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga dos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento e não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, portanto, os que assim procedem com prazo de humildade com que o beneficiado lhes vem dispor aos pés do testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá um apreço àquele que não o busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os que fizerdes o bem não vos agradecerão. Ficais certos de que, se aqueles que quem prestais no serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vos houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tenha certeza de que... vou refazer essa última frase, que é uma questão. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tenha certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vejo senão o presente. Trabalhai para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abordar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas, quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que as recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitar, terei contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também, por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimassem. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual a vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirareis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor, 1862. Beneficência exclusiva.
É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porquanto precisamente o espírito da seita e do partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão se vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-a, faria que odiasse. São Luís, Paris, 1860. E aqui termina o capítulo 13. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais.